E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso curso de operações básicas da matemática. Essa é a nossa segunda videoaula sobre operações básicas da matemática. E a operação que estamos aprendendo agora, que estamos estudando, é a adição. Na aula passada eu mostrei algumas continhas para vocês e a estrutura, como que é formada a estrutura de uma continha de adição, uma continha de soma. Eu tenho aqui 2 mais 2, que é igual a 4. 2 mais 2, que é igual a 4, aqui eu escrevi em coluna. É uma parcela em cima da outra parcela se somando, certo? Aqui eu disse também que quando a gente escreve 2 mais 2 é igual a 4 em coluna, é a mesma coisa, ou seja, é igual eu dizer que 2 mais 2 é igual a 4, escrito dessa forma. Essa forma dizemos que está escrito em linha e esta forma está escrita em coluna, tá bom? Então, nós temos as parcelas, que somando uma parcela com a outra parcela, nós temos o total, ou a nossa soma, Agora eu tenho aqui algumas continhas que a gente fez, na aula passada. 3 mais 2 é igual a 5. A gente contou com bolinhas, Eu falei que vocês também podem contar com os dedos. Isso para quem está começando, Se você está começando, vai ter uma certa dificuldade de fazer essas continhas de cabeça, mas com o tempo a gente vai largando essas bolinhas, vamos largando as continhas com o dedo, tá? E vamos começar a fazer os cálculos de cabeça, que é o que interessa para que você avance na matemática, tá bom? Você vai ficar melhor, tá bom? Você vai ter que evoluir na matemática, então você vai largando de contar com os dedos e vai começar a fazer cálculos mentais. 4 mais 5 é igual a 9, a gente também contou em bolinhas aqui, e 2 mais 4, que era igual a 6, essa aqui a gente contou com os dedos, tá bom? Na videoaula de agora, eu vou pedir para vocês, eu vou colocar aqui umas continhas e vou pedir para vocês tentarem resolver essas continhas antes de mim, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer essa continha antes que eu faça, ó. 6 mais 2, tá? 4 mais 3 e 2 mais 8. Se você conseguir resolver essas duas primeiras, já tá bem legal, tá? Pausa o vídeo agora, tenta resolver essas continhas e eu vou resolvê-las para você ver se você conseguiu acertar o resultado, tá bom? Bom, então vamos lá. 6 mais 2, 6. São como se eu tivesse 6 bolinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 é como se eu tivesse 2 bolinhas aqui. 1, 2. 6 mais 2 é a soma dessas duas parcelas, ou seja, a soma de todas essas 6 bolinhas com essas duas bolinhas. Você pode contar assim, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Eu continuei contando, eu não voltei do início porque é a soma delas, elas estão todas juntas. Você não precisa repetir todas as bolinhas aqui embaixo, tá? É só contar direto. Aqui em cima dá 6, a gente já sabia, mais 2 dá 8. Então, coloca aqui número 8. Espero que vocês tenham acertado. 4 mais 3. Então, coloca 1, 2, 3, 4 bolinhas aqui em cima e 1, 2, 3 bolinhas aqui embaixo. Agora, eu vou explicar um jeito mais rápido de fazer. Aqui em cima você já sabe que são 4 bolinhas, então você não precisa contar. Você vai começar a contar aqui de baixo, ó. 4, depois do 4, que número vem? 5, Então, 5, 6, 7. As 4 eu não preciso contar, porque já está aqui. Mais 3, a gente só continua contando. 5, 6, 7. Então, 4 mais 3 é igual a 7, tá bom? Agora, vamos para essa outra continha aqui. 2 mais 8, 2 mais 8, eu vou colocar aqui 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui em cima eu vou colocar 2 bolinhas. 1, 2 bolinhas, tá bom? As 8 bolinhas de baixo eu não vou contar. Por que não? Porque eu já sei que são 8 bolinhas. Eu já coloquei elas aqui, Então não preciso contar elas. Eu só vou continuar contando as bolinhas de cima. Então depois do 8, que número que vem? Não é o 9? Então 8, já está aqui embaixo. 9, 10.
2 mais 8 é igual a 10. Coloco o 0 aqui embaixo dos números e o 1 aqui um pouquinho na frente, tá bom? Então, eu tenho aqui o número 10. 2 mais 8, então, é igual ao número 10. Vamos fazer mais algumas continhas? Olha só. 10 mais 4. Agora, quando você estiver fazendo uma continha assim, você vai separar em colunas. Por que colunas? Porque eu tenho 2 dígitos aqui, né? 2 dígitos não, eu tenho 2 algarismos aqui, tá? Se eu tenho 2 algarismos, você pode separar, ó, em colunas para ficar mais fácil. Você não vai fazer a continha de uma vez, você vai fazer a continha primeiro a primeira coluna, depois a segunda coluna. A continha começa sempre, tá, gente? Da direita para a esquerda. Então, você vai somar aqui primeiro 0 mais 4 e depois você soma 1 mais... Não tem ninguém aqui, então é 0, tá? Então, 0 mais 4 é igual a 4, tá bom? Todo número somado com 0 é o próprio número. Por quê? Vamos supor que aqui eu tenho 4 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4 bolinhas. Aqui eu tenho 0 bolinhas, ou seja, eu não coloco bolinha nenhuma aqui, tá bom? Então, vamos contar 4 bolinhas mais nenhuma. 1, 2, 3, 4 bolinhas, mas não tem nenhuma aqui em cima. Então, o resultado da soma de 4 mais nada é o próprio 4. Então, aqui embaixo ficam as 4 bolinhas que eu tinha. Aqui eu tenho 1 mais ninguém. Não tem ninguém aqui embaixo, é a mesma coisa que 0. 0, como não altera nosso resultado, a gente só desce esse número 1 lá para baixo, tá? Então, pega esse 1 e desce ele para cá. 1 mais 0, 1 mais ninguém, é o próprio 1. O resultado de 10 mais 4 é igual a 14, tá? O que é importante você perceber aqui? Esse tipo de continha, quando nós temos 2 números aqui, ó, nós temos um número, na verdade, e ele tem 2 algarismos, o 1 e o 0, você separa em coluna. Resolve sempre a primeira coluna é a coluna da direita e depois você vai para a coluna da esquerda, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. 82 mais 4. Vamos primeiro separar em 2 colunas, né? Resolve primeiro a primeira coluna, a da direita, sempre essa coluna primeiro. 2 mais 4, já vimos que é igual a 6, certo? 2 mais 4 é igual a 6. E 8 mais 0, não tem ninguém aqui, como o 0 não altera nosso resultado, então 8 mais 0, 8 mais ninguém, é igual ao próprio 8. Só desce o 8 para baixo, tá? Só desce o 8 para lá. Certinho? Então, 8 mais ninguém é o próprio 8. O resultado de 82 mais 4 é igual a 86. Espero ter ajudado vocês. Na próxima videoaula vamos ver mais continhas de adição, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.